Mais frio. com invernos frios. Essa é a tendência. Geadas no sul, sudeste, temperaturas frias, e para nós aqui, relativamente mais seco durante o período seco, ou seja, esse período de abril até outubro, mais seco do que o normal. Professor, nossa validação científica com relação aos estudos climáticos, ele está baseado nos modelos numéricos. Isso. E o nosso sistema de pesquisa climática tem avaliado e disposto à sociedade determinados resultados. De que maneira o senhor avalia isso? Bom, Efraim, modelos nada mais são do que programas de computador, né? Alguns são sofisticados, chega a ter 800.000 linhas, 1 milhão de linhas. Esses modelos, eles tentam reproduzir os processos físicos que ocorrem na atmosfera. Só que a atmosfera terrestre, ela depende de processos físicos externos, por exemplo, variação na atividade solar, erupções vulcânicas, tsunamis ou terremotos influenciam na distribuição de calor nos oceanos e depende também dos processos oceanos, por exemplo, que são muito maltratados nesses modelos, particularmente no que se refere a transporte de calor. Um modelo de clima, por exemplo, não consegue reproduzir um El Niño. Ele não consegue reproduzir essa variação decadal do Pacífico, né, que dura 25, 30 anos o Pacífico se aquecendo nos trópicos, depois vira, se esfria. E o Pacífico ele ocupa 35% da superfície terrestre. E a atmosfera é aquecida por baixo. Então, quando a temperatura do Pacífico muda a atmosfera e muda o clima. Esses modelos, eles fazem projeções, Efraim, em cima de cenários hipotéticos que jamais vão ocorrer. E os modelos em si são deficientes. Então, por exemplo, se eu fosse acreditar no modelo, eu gostaria de ver esse modelo prevendo, entre aspas, o passado. Porque os passados eu já tenho dados, né? E fizeram isso. E o erro é muito grande. Quer dizer, os modelos atuais não conseguem reproduzir o clima passado. Então, eu não tenho garantia que eles vão produzir o clima futuro. Ou seja, resultados de modelos são inúteis, não se prestam para planejamento. Desde os anos 70, o senhor vem pontuando a importância dos oceanos com relação ao clima. Isso de um ponto de vista global. Já que a gente está falando de mudanças climáticas, de um ponto de vista mais geral, qual a importância de se ter estudos mais avançados com relação aos oceanos, já que me parece que isso tem sido pouco relevante com relação aos dados aplicados pelo IPCC? Você tem toda a razão, Efraim. Há uma tendência de deixar os oceanos fora desse controle climático, quando na realidade eles são de extrema importância para controlar o clima. Nós estamos falando num planeta que tem 71% de cobertura de água, com uma profundidade média de 3.800 metros. Quer dizer, essa massa de água é um reservatório de calor enorme, que suaviza as mudanças climáticas. Por isso que as mudanças não são tão grandes. Elas se mantêm mais ou menos em torno de 0,5 grau para cima, 0,5 grau para baixo, graças aos oceanos. Recentemente, a comunidade científica dispõe já de um sistema de boias, são mais de 3.200 boias, que são boias especiais. Elas mergulham até 2.000 metros de profundidade, se deslocam com a corrente marinha durante 9 dias e meio, depois elas inflam uma bexiga que elas têm e elas começam a subir, medindo temperatura e salinidade. Chegam na superfície, transmite esses dados para o satélite. Então, esse sistema ficou completo em 2002. E a análise dos dados dessas boias mostra que o conteúdo de calor dos oceanos está diminuindo. O que significa que os oceanos globais estão se resfriando e eles, ao resfriar, eles vão levar a um resfriamento global e não a um aquecimento. Então, nós temos dois fatores importantíssimos: o Sol
que tem um ciclo de 90 anos, que está entrando em declínio agora, e vai ficar assim até o ano 2032, e os oceanos que essas boias indicam que está esfriando. Esses dois fenômenos que são fundamentais, dois controladores básicos do clima terrestre, vão levar a um resfriamento global para os próximos 20 anos, que é muito pior do que um aquecimento. O que torna mais confiável esses estudos que o senhor veio falando? O fato de você ter uma base de dados mais ampla ou ter instrumentos de medição mais precisos? A ciência tinha uma ignorância muito grande dessa chamada interação oceano-atmosfera. Até que ponto o oceano controla o clima? Até que ponto o oceano controla a concentração de gás carbônico no ar? O oceano tem 60 vezes mais carbono do que a atmosfera. E você tem um aspecto bastante interessante aqui. A solubilidade do CO2 no líquido, ela é inversamente proporcional à temperatura. Traduz isso aí para o cidadão. Explico para o ouvinte. É o fenômeno do refrigerante. Você pega um refrigerante gelado, na hora que você abre, você vê que está saindo gás. Tá? Se você deixa ele aberto na temperatura ambiente, o que acontece? Ele perde o gás. A gente vê isso diariamente. Por que ele perdeu o gás? Porque o líquido aqueceu e expulsou o gás que estava em solução. Agora, transfira esse fenômeno do dia a dia para 71% de oceanos que cobrem a superfície terrestre. Se os oceanos aumentam por conta da atividade solar, aumenta sua temperatura, eles vão expulsar mais CO2, e mais CO2 fica na atmosfera. Quando os oceanos resfriam, como nas eras glaciais, eles tendem a absorver mais e a concentração de gás carbônico diminui. Portanto, ainda existe muita ignorância da nossa parte, para isso a necessidade de medições, e são caras, fazer medições no oceano são caras, muito caras. Nós precisamos entender melhor como é que esses oceanos interagem, transportando calor para fora dos trópicos, como é que esses oceanos interagem, controlando o CO2 e o metano que está na atmosfera. Eu vou fazer uma pergunta que é uma acusação dos ambientalistas. Acusação? É. A tese que o senhor defende de que o planeta está esfriando e não aquecendo é também defendida pelos pesquisadores próximos a empresas petrolíferas, a grupos econômicos ligados aos combustíveis fósseis e ao agronegócio. Quais são as principais diferenças entre a sua tese e essa linha argumentativa defendida por esses pesquisadores? Eu me dedico exatamente à ciência. Eu posso argumentar o contrário, inclusive, né? Por exemplo, há umas 4 semanas atrás, os hackers entraram nos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, na Climate Research Unit, a unidade de pesquisa do clima, que é o braço direito do IPCC e que mantém o aquecimento global. Entre outras coisas, eles baixaram mais de 1000 e-mails em que os pesquisadores da Inglaterra estavam trocando entre si e com os americanos para como ajustar os dados para que eles continuassem dando o aquecimento global. Baixaram uma planilha de Excel e, pasmem vocês, entre 1995 e o presente, eles receberam mais de 13 milhões de libras esterlinas, 22 milhões de dólares. E entre os doadores desses últimos anos estão as empresas de energia limpa, particularmente aerogeradores, né? Turbinas eólicas. Então, a gente pode argumentar exatamente o contrário, que esse pessoal estava recebendo muito dinheiro para forçar um aquecimento global que não existe. Eu, da minha parte, sempre me dediquei a estudo de clima. Eu diria, sem falsa modéstia, que eu sou o climatologista de formação, que eu sou meteorologista, além de físico, sou meteorologista, sou o mais sênior desse país. Eu comecei a estudar clima em 1970, são 40 anos. A minha tese de doutorado, em 75 a 35 anos atrás, foi Impacto do desmatamento da Amazônia no clima global e clima local. Você vê que eu já estava, há 35 anos atrás, estava me preocupando com isso. Fazer uma pergunta, continuando. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo
E voltamos daqui a pouco, no 3 a 1, aqui na TV Brasil, entrevistando o professor Luiz Carlos Molion.